Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa aula passada, nós vamos hoje terminar sobre o direito romano e vamos falar sobre a reforma protestante, tá bom? Então vamos lá. Bom, nós vimos na última aula que o direito romano ele pode ser dividido em três momentos, três processos históricos, que é o período antigo, que aí você tem o período universalista, o período nacionalista. Temos também o período clássico, que é onde ele mais bebe, vamos assim dizer, do direito grego. Temos ainda o período de sua recessão, e temos o período que a gente vai falar hoje, que nós chamamos ele do período Justiniano, a partir do governo de Justiniano. Então, a gente viu que a última fase, a gente tem a retomada do Império Romano, enquanto uma organização absolutista, a partir do governo de Dionísio, e isso vem a ser reformado, pelo imperador Justiniano, não quanto à sua organização na forma absolutista, porque também mantém essa forma de poder, mas eu digo do ponto de vista da sua estrutura jurídica. Veja que nesse período, que aqui a gente está falando exatamente do ano de 565 depois de Cristo, nós já temos aí uma grande ascensão sobre do poder da igreja, neste período aqui, onde inclusive a igreja ela já está governando ao lado do imperador, Então ela consegue expedir conselhos, normas do ponto de vista ético, social, comportamental, doutrinário para a sociedade, e sendo ainda uma interlocução para o Império Romano naquele período, tá? A crise que nós tivemos no período anterior, de Diocleciano, ela faz com que no ano de 390, ou seja, antes mesmo do governo de Justiniano, nós tenhamos uma divisão do Império Romano, Então, essa divisão, ela acontece mais exatamente no ano de 410, quando, em razão do tamanho continental do Império Romano, ele é dividido entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ele tem a sua capital na cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia, e fica em um local estratégico do ponto de vista comercial por conta do Estreito de Bósforo, que une por águas o continente asiático e o continente europeu. Então, do ponto de vista político e econômico, é um lugar bastante estratégico. E do lado do Ocidente, nós vamos ter a partir daí a capital Roma, que fica também sobre a sede da igreja, a igreja cristã. Lembrando que o Império do Oriente ele não é necessariamente totalmente cristão, porque lá já tem outras religiões, outras matrizes religiosas, como, por exemplo, a igreja ortodoxa, tá? Com essa divisão, entre a Roma do Oriente e a Roma do Ocidente, mais para frente nós temos já o início do feudalismo que se dá com a invasão dos bárbaros. Os bárbaros, que a gente chama desse termo vulgar, nada mais é do que aquele povo onde a sua organização ela não tem o mesmo nível sociocultural, econômico, político que você tinha no Império Romano. Mas aqui você pode chamar dos bárbaros, na verdade, são os povos germânicos, ou chamados povos escandinavos. Então, eles tinham efetivamente suas estruturas sociais, Essas estruturas, elas eram bastante antigas, porque elas eram familiares,
Então, nós tínhamos poucas sociedades com Estado neste período, né? E aí, em razão da sua força, né, do poder das suas armas, das suas ferramentas, eles conseguem dizimar, né, grande parte do Império Romano, né, e por conta disso eles praticam a chamada pilhagem, né. Com isso, né, nós temos um Império Romano que ele fica destruído e ao mesmo tempo dividido, né? Por que essa divisão? Porque você tem ainda assim as organizações religiosas, né, a partir da igreja cristã, temos ainda a nobreza, né, que são as pessoas mais ricas que têm posses e etc. E temos também o povo, né? Então, essas estruturas para elas manterem, né, o seu nível de vida, o seu nível de poder, se é que isso é possível depois de uma pilhagem, ela vem se organizar a partir de uma estrutura, né, feudal. O que é essa estrutura feudal? Né? Pela estrutura feudal, você tem que a sociedade europeia, né, que veio a herdar depois do Império Romano, né, ela vinha se organizar em posses, né, entre fazendas, em loteamentos, em ducados de terra, aonde a nobreza ela se estabelece ali em razão do seu poderio econômico, né? Ao lado dela você sempre vai ter a figura de um sacerdote, de um membro da igreja, que é responsável pela educação, né? Lembrando que esse papel já era executado pela igreja antes da queda do Império Romano, né? Antes da invasão dos bárbaros, e temos ainda o povo, né? Que são os pequenos comerciantes de feiras, os camponeses, né? Dos campos que faziam os cultivos e etc. Então, com a queda do Império Romano, nós temos o início do feudalismo, né? A partir de Roma, aonde você tem a derrocada do Império, né? A derrocada do absolutismo, né? Nós temos a mudança de uma estrutura onde você deixa de ter uma sociedade que vive nas cidades, né, uma sociedade urbana, e passa a ter uma sociedade mais rural, né? Com essa divisão dessas sociedades, né, a partir desses feudos, você tem um poder maior por parte da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela basicamente ela está localizada em todos esses feudos, né? Quem assistir, por exemplo, Robin Hood, né, ou O Nome da Rosa, percebe isso muito claramente, né, o poder da igreja no tocante à educação, à questão do conhecimento e etc. Né? Isso só vem a ser depois, né, ultrapassado, né, sucedido com o período do Iluminismo. Né? O poder da igreja nesse período aqui, ele é tanto, né, ele é tão grande, que inclusive você cria uma ideologia que é chamada uma ideologia teocentrista, né, onde o Deus está no centro das coisas, não apenas do ponto de vista político, da relação da igreja com o Estado, mas também do ponto de vista econômico, cultural e também do ponto de vista social, né? É, com a queda, né, do Império Romano, nós também temos a formação das primeiras faculdades, né, na Europa, que são as faculdades de Bolonha, né, na Itália, Nápoles, na Itália, Toulouse, na França, Oxford e Cambridge, né, na Inglaterra, que também são estruturas com a participação da igreja, né? Haja vista que a formação, né, eles chamavam isso de trivium, né? E esse trivium era basicamente quatro disciplinas, né, ou quatro formações. Você tinha a formação em retórica, formação em linguística, né, formação em dialética, e aí depois nós vamos ter ainda a formação jurídica, né, e também a formação dos sacerdotes, que é pelo estudo dos clérigos. Tá? Do ponto de vista da formação jurídica, isso também é importante por quê? Porque nós vamos ter a partir dessas pessoas que são formadas em direito, né, nessas faculdades, a categoria dos administradores da justiça, né, que serão posteriormente os juízes, né, serão os secretários do juiz, os assessores, que a gente vem chamar eles de glosadores, né?
Então, eles pegam essas normas jurídicas e, a partir disso, eles estruturam um poder judiciário, uma administração judiciária. Tá? Vale ressaltar que antes da queda do Império Romano, né, ainda no governo de Justiniano, ele veio a criar um código, né, que é o Corpus Iuris Civilis, né, que é basicamente uma interpretação, né, e uma atualização do Ius Civilis, né, lá no período nacionalista, no período dos primórdios do Império Romano, né, aonde ele vem fazer essa adaptação. Né. Veja que o nome, né, da lei, que é Corpus Iuris Civilis, né, Corpus Iuris nada mais é do que o corpo de Cristo em latim. Né. Então percebam, né, o poder e a interferência que a igreja, né, cristã ela tem dentro do próprio Estado romano neste período justiniano, certo? Além disso, né, neste período aqui, como falei para vocês, nós temos os clérigos, né, temos ainda que são os sacerdotes, né, temos também os juristas, que são chamados de glosadores, né? Como falei de novo, vou repetir, que eram pessoas que faziam a interpretação, né, do Corpus Iuris Civilis e a partir deles fazia a atualização do sistema jurídico romano. Né? Lembre que o sistema jurídico romano ele já estava em queda ainda no período de Diocleciano. Né? Ele tem uma retomada significativa com o governo de Justiniano, também por conta da criação do Corpus Juris Civilis. Né? Então é uma norma escrita que vem fazer essa atualização e ele passa a ser paulatinamente atualizado, né, a partir da figura dos glosadores, que eram aquelas pessoas formadas nessas faculdades de direitos aqui que eu citei, né, que a partir daí eles vão formar essa administração judiciária. Né. Isso, inclusive, é utilizado pelos próprios germânicos, né, que eram chamados os bárbaros. Eles conseguem, de uma certa forma, se aplicar, né, se relacionar com a sociedade romana após a pilhagem, né, que inclusive vai ser importante para o que ele vai falar no próximo vídeo, que é sobre a reforma protestante, tá bom? Então, qualquer dúvida é só falar. Um abraço.